A paz de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o mistério dos bruxos e bruxarias. Antes disso, eu quero dizer para você que estou muito grato por todos vocês que têm assistido o nosso canal. Esse canal está ganhando muita força. Esse conteúdo tem ajudado muita gente no Brasil, fora do Brasil. E para quem não me conhece, nos últimos 15 anos eu já viajei muito por esse Brasil, dando treinamento de batalha espiritual, libertação, nas igrejas das mais variadas denominações. E nos últimos 2 anos eu parei um pouquinho a minha agenda para me dedicar a esse trabalho de treinamentos online. E agora que vários dos nossos cursos já foram filmados, gravados, já estou com a agenda aberta novamente. Então, se algum de vocês é pastor ou líder e tem desejo de nos levar à sua igreja, só fazer contato conosco. Aqui embaixo tem o nosso WhatsApp e vamos viabilizar, quem sabe, um sábado inteiro, um feriado inteiro ou um final de semana para falar sobre o mundo espiritual, sobre o sobrenatural, sobre libertação, ministério profético, adoração e tantas coisas maravilhosas que nós falamos da palavra de Deus. Só fazer contato, eu explico como funciona e você pode ser um canal de Deus para viabilizar o nosso encontro com pessoas que precisam e merecem ouvir essa palavra. Amém? Tendo dito isso, eu quero falar sobre o mistério dos bruxos e bruxarias. O que é um bruxo? Às vezes, quando se fala em bruxos, muita gente nem acredita que existe, porque o mundo espiritual preparou essa ideia banal de bruxo como aquela velhinha com o nariz comprido, uma verruga na ponta do nariz e um chapéu pontudo, preto, voando pelos céus em uma vassoura, rodando um caldeirão com asa de morcego, aranhas e etc. Mil, que foi a ideia de bruxaria propagada pelos filmes de Hollywood, pelos desenhos animados, que todos nós fomos programados a pensar dessa maneira. E assim pensando, muitas vezes convivemos com um bruxo dentro da nossa casa, às vezes dentro do nosso trabalho, dentro da escola, na política, nos hospitais, em tantos lugares, do outro lado da rua. Talvez você more do lado de um bruxo e não sabe, justamente porque os bruxos não têm essa aparência que os filmes mostram. Aliás, a maioria dos bruxos verdadeiros, eles se parecem com pessoas extremamente comuns. Eles se vestem muito bem, eles se penteiam muito bem, eles andam em carros bons, eles se infiltram na sociedade, mas isso não tem nada a ver com o fato de não serem bruxos. São bruxos. E o que é um bruxo? Na verdade, um bruxo é qualquer pessoa que faz bruxaria. Essa é a mais pura verdade. Uma pessoa que aprendeu a fazer uma simpatia e fez uma simpatia. Uma pessoa que aprendeu a fazer uma oferenda, um ritual na encruzilhada, um trabalho para Iemanjá, um trabalho para uma entidade do candomblé. No momento em que a pessoa pratica a bruxaria, ela já se torna vista pelo mundo espiritual como um bruxo. Agora, não é desse bruxo involuntário que eu quero falar. Eu quero falar do bruxo que sabe que é bruxo, que é um bruxo oficial. Para que serve um bruxo? Para que existem os bruxos? Os bruxos são sacerdotes de demônios. Então, toda divindade tem um sacerdote. Assim como o nosso Deus, o nosso Senhor, ele tem os seus sacerdotes na terra, que são todos os cristãos. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos embaixadores de Deus na terra. E, claro, os profetas, os pastores, os apóstolos, somos sacerdotes empossados por um título, por uma imposição de mãos. Mas todo cristão é um sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. Mas toda divindade, ela tem os seus sacerdotes. As divindades indígenas, as divindades africanas, tribais, as divindades orientais, todas as divindades elas vão ter sacerdotes. Esses são os bruxos. E o que eles fazem? Eles são os negociadores entre os demônios e os seres humanos. Então, quando um ser humano ele precisa de uma intervenção da sua divindade que ele crê, se for, por exemplo, no Brasil, uma pessoa precisa de uma intervenção de um Exu, de um Zé Pilintra, de um orixá, de um guia, de um caboclo, essa pessoa ela vai procurar um bruxo, que muitas vezes vai se identificar como um babalorixá, um pai de santo. E esse bruxo ele vai ser um intermediário, ele vai ser um negociador. Ele vai passar para essa pessoa qual é o negócio, porque na verdade os demônios negociam, eles vão pedir algo
para poder fazer algo. Eles querem sofrimento de alguém, eles querem dor de alguém, eles querem sacrifício de alguém. Nós já falamos em vídeos anteriores que os demônios se alimentam de sofrimento, de invocações, de sacrifícios e de dor. Então, esses negociadores do inferno, eles vão negociar e vão facilitar pactos através dessa negociação. Eles também vão negociar almas, porque o demônio ele suga almas, ele quer que as almas vão para o inferno, porque o plano maior do inferno é esse, saquear o céu, levar almas para viver eternamente no inferno. Então esses bruxos eles vão negociar. Muita gente vai falar para o bruxo: olha, eu entrego a minha alma para ter uma vida próspera, eu entrego a minha alma para ter a cura do meu filho, eu entrego a minha alma para a minha empresa ser uma empresa bem sucedida. E nesse momento, esse bruxo ele é de muita importância para o inferno, porque ele é esse porta-voz, ele é esse negociador. Então esses bruxos, além de negociar, eles vão promover alimento para os demônios. Então, para todo bruxo, existe um demônio sendo alimentado, uma divindade, quem sabe um principado, quem sabe uma potestade. E essa divindade, ela vai sendo alimentada graças à intervenção desse bruxo, promovendo todo tipo de alimentação, como sofrimentos das pessoas. Então o bruxo vai lá e fala: olha, você tem que se cortar, você tem que se rasgar. Aí no momento que a pessoa se rasga, os demônios se alimentam. Ou invocações, ou pactos, ou idolatrias, ou venerações, ou sacrifícios financeiros, sacrifícios de animais. Tudo isso aí vai ser facilitado por essa mediação do bruxo. Eles vão facilitar a comunicação dos demônios com os seres humanos e dos seres humanos para com os demônios. E o trabalho dos bruxos também é estabelecer tronos para as suas divindades, para os demônios aos quais eles representam. O que é um trono? Um trono é um lugar onde o demônio estabelece visitação constante. Eu já falei isso em um dos nossos vídeos anteriores, ou devo ter falado no nosso curso online de líderes de guerra de batalha espiritual avançada. Mas a questão é a seguinte: imagine, por exemplo, que um demônio ele passou por aqui agora e eu estou triste, eu estou sofrendo, eu estou cometendo um pecado e o demônio se alimentou disso aí e foi embora. Agora, daqui a 2 dias, o demônio passa aqui e ele me vê cometendo um pecado de novo, ou sofrendo, ou fazendo alguma coisa ruim, e ele se alimenta dessa energia e vai embora. Agora, imagina comigo o seguinte: se esse demônio pensa, peraí, todas as vezes que eu passo naquele lugar onde está aquela pessoa, eu me alimento. O que esse demônio faz? Ele vai criar todo tipo de situação para que aquela pessoa cometa o mesmo mal toda hora, cometa o mesmo pecado, a mesma invocação. Então a pessoa fica o tempo inteiro praticando aquele mal, ou uma pessoa, ou até mesmo várias pessoas, e o demônio estabelece ali um trono, ele fica ali sentado, engordando espiritualmente, ele se alimentando de tudo isso. Isso é um trono. E geralmente, onde tem um bruxo, existe um demônio com um trono ali perto daquele bruxo. Talvez nem o bruxo perceba isso, mas perto daquele bruxo existe um demônio com um trono, entronizado. E aquele trono de demônio, ele não apenas vai estar servindo de alimentação para o demônio, mas o demônio ele vai estar parado naquele lugar, amaldiçoando toda aquela geografia. Então, muitas vezes, você vai perceber que em um lugar onde tem bruxo e onde tem bruxaria, toda a redondeza é estranha. Por isso que muitas vezes você vai num lugar que tem um terreiro de candomblé, as pessoas estão lá dando ouro, dando carro, dando avião, dando tudo, mas o lugar é tenebroso, o lugar é estragado, o lugar é pobre, o lugar é tudo ruim, porque o demônio está entronizado. Não apenas aquele terreiro é ruim, mas a rua vai ficando tenebrosa, as pessoas que moram ali vão ficando tenebrosas por conta daquele trono. O centro espiritual daquela geografia muitas vezes se torna aquele trono daquele demônio que está sendo fortalecido pelo trabalho desse mediador, que é o bruxo ou a bruxa, ok? Esse bruxo, ele é um sacerdote religioso das mais diversas religiões que existem, né? Então, esses bruxos, o que eles ganham com esse trabalho que eles fazem? Eles vão ser premiados. O próprio demônio vai premiar. Geralmente, como um demônio premia um bruxo? De 2 maneiras. Uma, através de bens e de fama. Então, geralmente, uma pessoa que é um bruxo do inferno, ele pode ficar muito famoso. Isso é uma premiação. Nós já ouvimos alguns anos atrás o caso da mãe de Ná e tantos outros bruxos, o tio Chico, que a Xuxa sempre falava do tio Chico, depois acabou se convertendo, alguns dizem que não se converteu, isso é um mistério, que é o pastor Francisco Vieira, nós não sabemos. Mas
ganha fama. Às vezes não é fama nem na bruxaria. A pessoa ganha fama no futebol, se torna um grande atleta de futebol, se torna um ator da televisão, um diretor de novela, se torna um escritor famoso, como é o caso do Paulo Coelho, que dizem ser o maior bruxo do Brasil, também um dos maiores escritores do Brasil. Então, conforme ele vai fazendo a bruxaria, o demônio ele vai galardoar essa pessoa com fama, com bens, ou barra e com poderes. Então, conforme esse bruxo vai fazendo o trabalho para o inferno, os próprios demônios vão galardoar, vão presentear esse bruxo dando poderes. Esse bruxo vai ficando cada vez mais poderoso. Aí ele vai ficar invisível, ele vai voar em espírito, ele vai fazer viagem astral, ele vai atravessar a parede, ele vai dar ordem em pessoas que têm brecha com o demônio vão morrer, ele vai andar sobre as águas imitando Jesus e muitas outras coisas que nós vemos por aí. Vai levitar, muitas coisas que nós vemos por aí. Entenderam, gente? Então, essa aula de hoje era só para você entender mais ou menos como funciona esse trabalho dos bruxos, para que servem. E certamente, enquanto eu estou falando aqui, você já deve estar lembrando de que existem muitos bruxos próximo de você, da sua casa, da sua igreja. E nós temos que orar muito para que essas pessoas se convertam e para que percam suas forças, para que não alimentem os demônios. Pelo contrário, que a unção que está na sua vida atraia a glória de Deus e afaste esses bruxos, afaste toda essa maldição. E que o nome do Senhor, aquele que é digno de todo o trono, seja entronizado na sua vida. Amém? Então, mais uma vez eu digo, se você tiver interesse, pode nos convidar a ministrar na sua igreja ou participe dos nossos cursos online, principalmente o curso Líderes de Guerra. E visita esse site aqui embaixo, ó. Você vai conhecer sobre esse curso Líderes de Guerra e vai saber muito mais, ok? Aqui embaixo está o meu WhatsApp, o nosso site. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e eu te abençoo no nome poderoso do nosso Senhor Yeshua, o Mashiach, Jesus Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.